Bom dia, gente. Muito bom ter vocês aqui conosco, né? Nessa nossa terceiro ano de celebração do mês da mulher. Nós vamos ter uma conversa hoje de uns 50 minutos, mais ou menos, com a Ana, e na sequência, no finalzinho, vocês vão poder ir enviando durante a nossa conversa as perguntas pelo chat, e no final a gente vai poder responder para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Mara Turola, eu sou gerente de treinamento, de desenvolvimento de talentos na LHH e responsável pela prática de diversidade e inclusão, né? Quando a gente olha para a experiência da Ana, que é a nossa convidada hoje, né, não dá para não pensar em três palavras que para mim ficaram bem marcantes, que é diversidade, coragem e talento, né? Diversidade por quê? A Ana teve uma experiência assim super rica, né? E trabalhando em países muito diversos, né? Países como Estados Unidos, África, Escócia, França e Dinamarca, né? Dá para imaginar alguma coisa mais variada e diversa em termos de cultura? Passou por posições muito diversas, né? Esteve em qualidade, esteve em partes de áreas de recursos humanos, esteve em estratégia, esteve em operação, esteve em área comercial, né? Passou por posições também que foram de estagiária até conselheira, né? E nesse meio do caminho, sendo presidente no Brasil e vice-presidente Latam, de empresas de um segmento que são reconhecidamente masculinos, né? Então, é uma trajetória aí muito rica, muito diversa, né? A Ana, ela é engenheira mecânica pela UFRJ, né? Tem mestrado pela RJ-UAT, pós-graduada pela Columbia University e tem diversas especializações no MIT. Passou por empresas como Bayer, Schlumberger, Transocean, Maersk, e foi conselheira da Petrobras e da Braskem, né? Hoje ela é Managing Director da Brookfield Private Equity e conselheira do Museu do Amanhã. E é de lá, hoje, que a Ana vai fazer essa nossa conversa e vocês vão ter oportunidade, durante esse papo, de entenderem por que eu falei de coragem e talento, né? Diversidade eu expliquei, agora coragem e talento vocês vão descobrir. Ana, muito bem-vinda e muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Mara, obrigada aí pelo carinho, pelas palavras atenciosas. É um prazer estar aqui com todo mundo. Bom, com essa riqueza toda de experiências, nós dividimos nossa conversa em três blocos. Nós vamos falar um pouco do ontem, do hoje e do amanhã, tá? Do ontem, Ana, imagino que passando por tudo isso, o que não faltou foi desafio, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco conosco o que fez a diferença, né, na sua carreira, o que te ajudou a chegar até aqui e quais foram os principais aprendizados com esses desafios que você enfrentou. Bom, como você falou, né, eu acho que eu tive várias fases na minha carreira, né, e passei por muitos trabalhos diferentes em países diferentes, e eu acho que o que eu aprendi durante a minha carreira foi que cada um desses trabalhos, cada uma dessas posições que eu tive a oportunidade de executar ao longo da minha carreira, tentar sempre extrair algum valor, alguma coisa que eu pudesse carregar comigo, né, e fosse um aprendizado. Acho que lá no comecinho da minha carreira, né, como engenheira de campo, aprendi, né, trabalhando no campo, trabalhando com outros operadores, né, e com pessoas até com um nível intelectual menor do que o meu, um nível de estudo menor do que o meu, mas com muito conhecimento na prática, a valorizar isso, né, não só valorizar a teoria, mas também valorizar a prática, e aprender, né, realmente a valorizar o trabalho que era executado pelas pessoas nos campos de petróleo, né, e acho que também essa coisa de ter que executar o trabalho no campo, né? Fazer fisicamente as operações, faz com que a gente aprenda um outro valor que eu achei que também me ajudou muito na minha carreira, que é preparar, preparar e preparar, né? Você tem que se preparar muito para tudo que você for executar. E se eu for andando na minha carreira, eu acho que outras coisas que eu fui aprendendo ao longo do caminho, nesse processo realmente foi como liderar, né? Liderar pessoas, eu acho que é o maior desafio de qualquer executivo, né? E liderar tem um aspecto muito importante de tomar decisões difíceis. Então, como você se embasar para que no momento que você tem que tomar essas decisões difíceis, você poder tomar elas com a melhor da sua habilidade, o melhor do seu conhecimento, né? E acho que, por último, aí um aprendizado que eu acho que é muito importante à medida que a gente vai progredindo na nossa carreira e que eu fui
galgando outras posições até chegar em posições executivas e posições de conselho de administração, é entender que a gente, o que a gente fala, né, tem poder, mas o que a gente faz tem muito mais poder, né? É a ação que realmente traz à vida todo aquele nosso conhecimento, né? Então, como líder, às vezes se preocupa muito com o que a gente fala, né, para as pessoas. Eu acho que o líder tem que se preocupar muito com o que ele faz, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, porque são esses exemplos do dia a dia, do que você faz no dia a dia, que mostra quais são os seus valores, quais são os seus direcionamentos, né, para todo mundo que está à sua volta. Acho que são esses os aprendizados aí que eu acho que eu poderia compartilhar hoje. Uhum. Por que é tão difícil para a mulher chegar ao topo, Ana? Olha, eu acho que a gente tem vários aspectos que a gente discute, né? Acho que o mais falado de todos é o bendito viés inconsciente, né? A gente fala que a nossa sociedade tem um viés machista aí já de muitos anos, né? E que inconscientemente a gente acaba fazendo determinadas escolhas. Eu acho que isso é um ponto, mas eu acho que também tem muitos viés que são conscientes, né? São os que agora a gente já chama de preconceitos estruturais, né? E eu acho que tem um aspecto da sociedade, sim, que tem que mudar, né, para que a mulher tenha, de fato, um espaço equalitário, né? A gente até fala de igualdade, mas o que a gente está buscando não é igualdade, né? Homens e mulheres não são iguais e nunca vão ser, mas de equalidade, né? De que seja equiparável. E eu acho que essa mudança tem que vir com a participação de todo mundo, né? De homens, de mulheres, de jovens, de velhos, né? De crianças, de adultos, do branco, do negro, do asiático, do africano, né? Então, eu acho que diversidade está em tudo que a gente faz, né? Eu acho que a grande riqueza, né? E o Brasil é um país muito rico culturalmente por ter essa grande diversidade. Então, acho que a gente tem que começar a aplicar isso na nossa vida, no dia a dia, né? E romper esses vieses, sejam eles conscientes ou inconscientes. Eu acho que não importa muito se eles são conscientes ou conscientes, mas a gente tem que trabalhar e romper, para que não só mulheres chegam ao topo, mas que as mulheres competentes chegam ao topo, que os homens competentes chegam ao topo, que os negros competentes cheguem ao topo das suas carreiras, né? Então, acho que é isso que a gente precisa na nossa sociedade. Uhum. A gente acredita muito, né? Nosso trabalho é bastante embasado na questão do protagonismo, né? De ir para esse movimento de ação mesmo. Para você, o que é ser protagonista na prática? O protagonista é você pegar para você, né, o papel, né, o poder de decidir, né? Eu converso com muitas outras mulheres e a gente sempre fala muito dessa questão da carreira, da família, do equilíbrio, né? E eu falo, não existe uma fórmula certa, não existe uma receita de bolo, né? Mas tem que ser o que funciona para você e naquele momento. Eu sempre falo, você pode ter tudo o que você quiser, só não pode ter tudo ao mesmo tempo, ninguém pode, né? Então, eu acho que o protagonismo é fazer as suas escolhas de forma consciente. Se você quer ser mãe em tempo integral, ter 10 filhos, fazer homeschooling com seus filhos, se esse é o seu desejo, você está sendo protagonista da sua história se você está executando aquilo ali. Se você também quiser trabalhar 20 horas por dia, ser a próxima presidente do seu país, né, ser a próxima presidente da sua empresa, desde que isso seja uma escolha, né, você está assumindo esse papel de protagonista. Então, eu acho que é você não deixar ninguém, nem a sociedade, nem o seu entorno, né, decidir o que é melhor para você, né? É você assumir esse papel, você se empoderar das suas decisões e falar, esse é o caminho que eu quero, esse é o caminho que eu vou trilhar. Para mim, isso aqui é protagonismo, é você decidir, seja ela qual for a sua escolha, ela é sua, né? E só sua, né? Você pode escutar muita gente, mas ela é só sua a escolha. Certo. Acabou de chegar uma pergunta interessante que a gente ouve muito quando a gente está nesse processo de sensibilização nas empresas, que é a questão da meritocracia. Meio que usar a palavra meritocracia como um recurso quase de viés inconsciente para justificar a não chegada, a não equidade de gênero dentro da liderança. Como é que você vê essa questão da meritocracia quando é dirigida especialmente para a mulher, né? E que experiências você teve na tua carreira que te fortaleceu nisso? Eu acho que toda mulher, né, que galga posições, né, de destaque nas empresas, né, quer ser escolhida por meritocracia. Ninguém quer ser escolhida por ser homem ou por ser mulher. Você quer que, de fato, você seja escolhida porque o seu trabalho é muito importante, é muito relevante, o que você fez, né? Realmente você conquistou aquele espaço. Então, eu sou uma super
eu acredito muito, né, nessa questão da meritocracia. Mas também é aquilo que a gente falou um pouquinho lá no começo dos vieses inconscientes, né? Se a sua meritocracia, se o ponto de referência é só a liderança no formato masculino, e por que eu falo formato masculino? Porque a gente às vezes fala de homens e mulheres, mas na verdade tem um perfil, né, que é mais visto como perfil masculino, mas não necessariamente está só em homens, tem algumas mulheres que têm esse perfil, e o perfil feminino que a gente também vê, claro, na grande maior parte nas mulheres, mas também vê homens com aquele perfil de liderança mais estilo, né, no estereotipo aí de como os livros estudam e tal, feminino. E então, quando você está falando de meritocracia, você tem que saber qual é a base de referência que você está usando, né, do seu estilo de liderança. Então, se você pegar uma liderança que tem esse estereotipo, né, essas características mais masculinas, a meritocracia para as mulheres naquela organização nunca vai ser uma real meritocracia, né? Então, a questão não é você tomar as decisões, a empresa tomar as decisões baseadas em meritocracia, é a referência que ela usa para a meritocracia. Que tipo de liderança você está querendo trazer? Que características de liderança você valoriza, né? E aí quebrar um pouco esses viés inconscientes, porque se as decisões são sempre tomadas só por homens, né? E normalmente a gente fala, né, o líder acaba se aproximando mais, né, de líderes parecidos com ele, com o estilo dele, a tendência dele é dar a meritocracia, mas mais para homens e não para mulheres. E aí fica esse debate, não foi meritocrata, foi, é que a referência de meritocracia talvez estivesse errada ou distorcida naquele momento, né? Você trouxe um tema muito interessante, que a gente acredita muito que liderança daqui para frente, ela vem com o conceito da liderança Shakti, né? Onde não importa teu gênero, se você é homem ou mulher, ou qualquer outra variante disso. Se você está liderando pessoas, você tem que ter recursos do feminino e do masculino, né? Você tem que conseguir conciliar, acolher, desenvolver, ouvir, e também ter foco, raciocínio lógico, decisão, de maneira equilibrada aí, né? Você sente que ao longo da tua carreira, né, do ontem para até hoje, você sentiu em algum momento alguma barreira real? E como você, pela tua personalidade, pela tua estrutura, como você lidou com uma barreira que você percebeu que era eminentemente ligada a gênero? Quando eu comecei minha carreira, eu comecei numa empresa que acreditava em diversidade, né? A Schlumberger era uma empresa que já tinha investido em diversidade de nacionalidades, pelo fato de ser uma empresa com operações mundiais. Então, investir em diversidade de gênero foi relativamente fácil para o top management da empresa, né? Mas não era uma coisa difundida por toda a empresa, não era uma crença que estava em absoluto em tudo. Tinha lá em cima aquela crença, então você fazia recrutamento e trazia mulheres para a organização, mas ainda tinha um viés de liderança que era esse perfil muito mais masculino. Então, para você se destacar, você tinha que ser aquele líder mais durão, né? Aquele líder com a mão mais pesada, mais forte, que era um estereotipo muito típico do mercado, inclusive de óleo e gás, que era um mercado até meio bruto, né? As operações eram pesadas, tudo que você tinha que fazer tinha muito o aspecto da força física também. Então, você tinha, para se destacar, você tinha que poder fazer o que os homens faziam. Então, ainda não tinha esse conceito de que você pode ter estilos de liderança diferentes, né? À medida que eu fui amadurecendo e fui trocando de trabalhos, como eu falei no começo, eu tentei ir aprendendo em cada uma das funções que eu exerci na minha carreira, tentar tirar daquilo ali algum aprendizado, né? Alguma coisa que eu pudesse trazer e que, de fato, tivesse grande valor para mim, para me tornar uma líder melhor, né? E aí eu acho que aos poucos eu fui aprendendo esse equilíbrio, né? E eu acho que você não precisa ter características só de uma liderança, né, tipicamente feminina ou só masculina. O líder completo é aquele que tem um pouco de tudo e ele sabe usar, né, essas características no momento certo, né? Tem momentos que você tem que, como líder, ser mais assertivo mesmo, né? A sua equipe está precisando disso, né? A sua empresa está precisando daquela assertividade, daquele direcionamento. Todo mundo olha para o líder e quer um direcionamento, principalmente em momentos de crise, né? 2020 foi um ano aí de muita crise para muitas empresas, para muitos negócios. As pessoas olhavam para cima e procuravam liderança no país, procuravam liderança nas empresas, né? De como fazer. Então, o líder, às vezes, tem que ser assertivo, mas ele também tem que ter o lado de saber ouvir, né, de ter compaixão, de ter empatia pelo que as pessoas estão passando, né, pelo que as pessoas estão vivendo, principalmente no momento de crise. E eu acho que a combinação disso tudo que faz de você, né, um líder mais forte. Eu acho que foi isso que eu fui vendo ao longo da minha carreira.
E eu acho que lá no comecinho eu tinha mais esse preconceito de que para eu ser líder eu tinha que ser um pouco mais da liderança masculina, mas à medida que você vai tendo experiência, você vai moldando aquilo para, de fato, os seus valores, né, a sua forma, né, o seu jeito de liderar. Obrigada, Ana. Bom, agora a gente vai para o bloco do hoje, né? Como é que a gente está percebendo hoje? A nossa pesquisa mostra que ainda existe um gap muito grande, né, entre os gêneros, à medida que você vai subindo para posições de liderança. Então, a gente começa na base, todo mundo igual, com 50-50 praticamente, da primeira posição de liderança, que a gente chama de degrau quebrado, né, até o teto de vidro, a gente vai caindo de 36% até chegar a 3% lá no conselho, quando a gente olha números gerais e tira o efeito herdeiras, né, que quando compõe o conselho, altera um pouco esse número. Como é que você está vendo isso na realidade? Você que é uma estudiosa também, que você gosta do tema, o que você tem visto por aí? Eu sempre acompanho muito as pesquisas, acompanho da Lihette, acompanho da Spencer Stuart, McKinsey, Harvard Business Review, eu gosto muito quem tiver interesse, o World Economic Forum todo ano faz, né, um gender gap, análises muito detalhadas, são normalmente 300 e poucas páginas, né? E esse ano eles têm um capítulo especial que fala o futuro da paridade de gênero, né? Que é muito interessante. Mas o que eu vejo, assim, é um pouco, para falar a verdade, é um pouco decepcionante, né? Da gente falar tanto sobre o assunto, né? Esse assunto tá na mesa das empresas, está na conversa de conselho, está na conversa dos executivos, está no processo de recrutamento, mas como você falou, a gente começa lá embaixo com bases parecidas e à medida que vai subindo, esse número não se destaca, né? Quando eu olho, por exemplo, o estudo que a Stuart Spence fez para o Board Index Brasil, né, 2020, mostra que mulheres em conselhos, né, incluindo herdeiras, como você falou, né, que tem um papel aí pesado nessa estatística, 11,5% de mulheres em conselho de administração, comparado a 10,5% ano passado. Então, em um ano, a gente cresceu 1%. E aí a gente vai para os estudos do World Economic Forum que falam, né, que se a gente continuar nesse ritmo, vai levar aí, em média, quase 100 anos para a gente atingir essa paridade, né? Depende, claro, do país, mas é um número muito grande, né? É um número enorme, não é um número que a nossa geração vai ver. Então, eu acho que a gente ainda está movendo muito devagar. Eu acho que a gente tem falado muito sobre o assunto, e é importante falar, mas eu acho que já chega de falar, vamos agir. Né? Eu acho que as empresas têm que ser mais agressivas e mais assertivas nesse direcionamento, com ações realmente afirmativas que deem espaço para essa igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Você acredita que diversidade, principalmente equidade de gênero, é uma pauta só feminina, né? Ou o que mais que a gente poderia fazer para trazer os homens para essa conversa, para poder acelerar esse caminho, né? Olha, não acredito, eu acho que é uma conversa de negócios, né? Eu acho que todas as pesquisas que a gente pode olhar hoje, né? McKinsey, Deloitte já fazem pesquisas com questões realmente numéricas, né? E é comprovado que as empresas que têm diversidade nos seus conselhos de administração, no seu time de executivos e na sua pirâmide como um todo de empresa, considerando diversidade de gênero, diversidade de idade, diversidade de raça, diversidade de nacionalidades, né? E principalmente diversidade de experiências, tem resultados no negócio melhores, né? São empresas que trazem mais criação de valor, são empresas que trazem mais inovação, que tudo isso vai lá para o final, né, do P&L e, de fato, faz a sua empresa ser mais lucrativa, né? Financeiramente mais lucrativa. Então, não é um papo só de mulheres, né? Eu falo que assim, eu já vivi 3 fases nessa questão de diversidade. No começo da minha carreira, onde as mulheres disputavam o espaço ali, querendo ser igual aos homens, né? E ali não tinha ajuda, nem cooperação, nem de homens, nem de mulheres, né? Muito pelo contrário, vem aquele mito, né? Que mulher não ajudava a mulher. Depois a gente entrou numa fase em que as mulheres se deram conta de que elas precisavam se unir, né, e não brigar entre elas por espaço, porque o espaço que elas tinham que buscar era o espaço que estava sendo ocupado por outros homens e não por outras mulheres. Então, eu acho que criou essa rede de networking de mulheres cooperando e trabalhando, né, para o desenvolvimento de outras mulheres, mas eu acho que a gente já venceu essa fase também, e a gente precisa que os homens venham para a mesa para conversar sobre o assunto. Hoje, a maior parte das empresas ainda é
comandada por homens, seja no conselho de administração, seja nas funções executivas da empresa. Então, os homens tomam essas decisões. Então, eles têm que entender como é que é esse perfil diferente de liderança, né? E valorizar isso, né? Então, eu acho que as empresas só conseguem realmente progredir quando essa conversa de diversidade sai, né, do clube da Luluzinha, né, e passa a fazer parte do clube de todos, né? Diversidade é uma pauta que só funciona se todo mundo estiver envolvido. Uma recomendação que a gente sempre faz para os nossos clientes que estão implementando o projeto de diversidade é ter um casal de sponsors do projeto, né? Ter uma mulher investida de poder para que ela sirva de inspiração para outras, que outras mulheres mais jovens enxerguem que é possível chegar lá, e é possível chegar lá mantendo sua identidade feminina, né? E um homem falando do tema, eu acho que ajuda muito no processo dos outros homens começarem a ouvir, né? Um homem vestido de poder, ele tem uma capacidade de influência muito grande aí, né? Então, essa dupla aí, acho que é a grande mensagem, né? É juntos que a gente precisa chegar lá. E eu falo que as empresas também que têm sponsors masculinos, né, para a causa de diversidade, os melhores sponsors masculinos são os homens que têm filhas mulheres, né, que já veem nas suas filhas, né, essa vontade de querer se realizar profissionalmente, né, e aí quando eles começam a entender as barreiras que elas vão enfrentar, né, eles se tornam muito mais a menos, né, e tentar realmente reduzir essas barreiras, né, se tornam sensíveis à causa, né. Então eu falo assim, você quer um executivo para abraçar a diversidade na sua empresa, procura um executivo que tenha uma filha... Pai de menina. Pai de menina que esteja buscando oportunidade de carreira, né? Que ele se sentir na veia o que a gente passou lá atrás. Não, é uma das primeiras perguntas quando está conversando com clientes para entender a realidade e sabendo quem é o sponsor, faz muita diferença mesmo. Outro posicionamento que a gente recebeu aqui, não é nenhuma pergunta, mas é com relação à equidade de remuneração, que é outro tema que se fala bastante. A ONU Mulheres está investindo bastante em ajudar as empresas com a criação de mecanismos, né, para tirar a questão do viés e avaliar se realmente a sua estrutura de remuneração tem ou não algum gap que é ligado a gênero, e não gaps ligados a mérito, a outra história. Como é que você tem visto essa questão ao longo da sua trajetória e hoje como conselheira, né? Porque você também navega nesse mundo. Eu hoje posso falar que nos cargos que eu ocupo, né, e nas funções que eu tenho nos últimos anos, eu não sofri mais essa diferença, né? Eu consegui a valorização do meu trabalho pelo que ele é e não pelo gênero que eu estou representando. Mas, infelizmente, ainda é uma realidade, tá? Principalmente nos níveis mais baixos nas organizações, né? E aí você pode olhar várias estatísticas diferentes, mas vai entre qualquer coisa entre... Para cada $1 ou R$1, né, que um homem receba, as mulheres recebem entre 60 centavos e 85 centavos daquele valor, né? E aí, se eu puder dar talvez um aconselhamento aí para as mulheres, né? Essa conversa ela tem que também partir muitas vezes das mulheres, né? A mulher, em geral, ela tem uma... Eu não gosto muito de falar de estereotipo, mas é um fato, é real, né? Elas têm um certo constrangimento, eu até diria, né, de falar de salário, né? E eu falo que você não pode ter esse constrangimento, né? Porque por mais que você ame o que você faça, né? Eu até falo isso, né? Muitas vezes não dá para trabalhar de graça. Não pode chegar na padaria e sorrir e vai levar um pãozinho, né? Tem que pagar pelo pãozinho. Então, faz parte você ser remunerado. E você não está solicitando alguma coisa, né? Que não seja seu por direito, né? Você não vai ter menos responsabilidade naquele cargo por ser mulher ou por ser homem. Então, acho que essa conversa tem que vir para a mesa, sim, né? Todas as vezes que eu mudei de trabalho, que eu mudei de empresa, né? E me lembro até de uma passagem específica onde eu fui promovida para uma nova função, em que queriam me dar eu teria que mover 2 níveis acima, né? Para eu fazer essa nova função. E aí eles me ofereceram só um nível, né? Falou, mas você está entrando agora e tal. Eu falei, bom, eu quero saber se só porque eu estou entrando agora e eu estou, né, no começo dessa função, se eu vou ser cobrada menos responsabilidade, porque se eu for, tudo bem, eu aceito um nível só. Se você vai me cobrar o mesmo nível de responsabilidade que você cobra todos os outros gerentes, né, que estão 2 níveis acima de mim, então eu quero os 2 níveis, senão eu prefiro não ir, fico onde eu estou, né? Então, acho que você tem que realmente puxar essa conversa, né?
E deixar muito claro as suas expectativas, tanto com relação a salário, com relação a grau, com relação à promoção, né? Porque não faz sentido. O trabalho está ligado à execução de determinadas tarefas, né, e determinadas responsabilidades. Você não vai ter menos responsabilidade por ser mulher ou por ser homem. Então, não existe forma de se justificar uma diferença salarial. Mas eu acho que a gente ainda vê os homens tendo essa conversa com mais propriedade que as mulheres. Eu fico muito feliz quando eu sento e tem mulheres trabalhando para mim e que elas me perguntam, mas por que o meu aumento foi só isso, né? Ou por que eu só fui promovida agora? Ou por que eu ainda não fui promovida, né? Então, eu acho que as mulheres também têm um papel de protagonismo nisso, fazer esse questionamento, né? E não esperar só que o reconhecimento venha, né? É muito bom quando o reconhecimento vem de forma natural. Às vezes não está óbvio para o outro lado também que você está esperando algum outro reconhecimento. Então, acho que a mulher também tem que ter um papel protagonista aí de solicitar e de verbalizar o que ela quer e o que ela espera. Da nossa experiência, a gente vê que homens e mulheres fazem networking de maneira muito diferente. Às vezes, para você ganhar visibilidade, essa habilidade de fazer networking, até dentro da organização, é importante também. O que você conta para a gente de sugestões, de dicas para aumentar essa possibilidade de visibilidade da mulher? A forma, em geral, de mulheres e homens fazer networking é muito diferente, né? A mulher entende no networking que ela primeiro tem que dar para depois ela receber alguma coisa em troca. Então, ela começa fazendo o networking dela, tentando ajudar várias pessoas, tentando ajudar várias causas, né? E vai criando o networking dela. O homem faz um networking mais direto, né? Ele quer, ele vai e ele pede, né? E ele solicita. Eu acho que não existe forma nem certa nem errada. Você não precisa fazer nem só de um jeito nem só de outro. Eu sempre falo, é importante você dar, né? O networking é uma via de duas mãos. É importante você dar porque você também vai receber em algum momento, né? Mas eu acho que o mais importante é quando você pensar em networking, né? É você fazer o networking também de uma forma estruturada, né? E dedicar tempo àquilo ali. O networking ele não pode simplesmente acontecer. Se eu tiver um tempinho, eu vou tomar um café com fulano, vou almoçar com ciclano, eu vou ligar para aquela pessoa ou para outra. Poxa, eu conheci uma pessoa lá atrás, mas perdi o contato. Então, você manter ativo, né, as suas redes de networking, você separar espaço na sua agenda, né? Todo mundo tem uma agenda muito atribulada hoje, né? O dia tem 24 horas e acaba o dia, você fala, poxa, eu não fiz um terço do que eu queria fazer. Então, como qualquer outra atividade, networking, você tem que dedicar tempo para aquilo ali e fazer de uma forma realmente estruturada, né? Ter certeza que você está mantendo canais de comunicação com pessoas que passaram pela sua carreira, né? E que te agregaram valor, que você continua mantendo isso, né? Então, eu tenho mentores meus do passado que são meus mentores até hoje, né? Então, se eu estiver sendo consultada para um novo conselho de administração, eu tenho uma conversa com pessoas que eu confio, né? E falo, o que você acha desse conselho para mim? Você acha que eu posso agregar? Você acha que eu vou conseguir aprender muito lá? Eu vou conseguir contribuir muito? Será que esse é o melhor momento, né? Eu quero um conselho... Estou trabalhando em conselhos internacionais também, então às vezes você fala assim, poxa, é melhor eu aumentar o meu networking na América do Norte, na Europa? Será que agora vale a pena pegar um conselho na Ásia, estar nesse momento de fazer essa troca cultural? Então, acho que tudo isso, né, é muito importante. E esses diálogos, essas reflexões, que não importa em que nível da sua carreira você esteja, em que nível de maturidade você tenha, é sempre muito saudável fazer, né? Então, eu dou muito valor ao networking e eu sempre tento responder a todo mundo que me procura, né? Me chama, às vezes eu falo, olha, eu demoro a responder, mas eu respondo, né? Porque eu acho muito importante estimular esse networking, né? E eu gostaria de ver das mulheres elas tendo menos preocupação, né, de dar primeiro e depois receber, né, mas de fazer um networking que realmente seja produtivo, né, para a carreira delas, para a empresa. As empresas começaram a entender também o valor que tem um executivo, né, um conselheiro, com um networking vasto, né, que você saiba aonde pegar aquele conhecimento, você saiba quem trazer para te ajudar na resolução de um problema. Então, assim, o networking é de fato um ganha-ganha, né? E eu acho que as mulheres simplesmente têm que encarar como parte do trabalho, né? E não como uma coisa assim, só o âmbito social do networking, né? É realmente um skill que você tem que ter para ser bem sucedido. Não existe, eu falo, as funções executivas e muitas vezes as funções de conselho acabam sendo funções um pouco solitárias, porque nem sempre você pode compartilhar aquele problema, né, com outras pessoas,
para poder pegar input, né? Então, você tem que pegar esse input muitas vezes de uma forma indireta. E é esse networking que vai te ajudar realmente a ter os inputs necessários para você fazer tomar as decisões, falar as grandes decisões, as decisões difíceis, né? E você tomar elas com mais propriedade. Uhum. Outro tema que é bastante polêmico quando a gente fala de equidade de gênero nas organizações é a questão da cota, né? Teremos ou não teremos cota? Como é que a gente decide caminhar por isso? Qual a sua opinião, Ana? Cota é um tema super polêmico, né? Aquele tema que se você falar que é a favor, você vai receber pedrada. Se você falar que você é contra, você vai receber pedrada também. Mas, para ser bem sincera, eu não sou a favor de cotas, tá? Mas também não sou a favor de que a gente deixe o status quo. E por que eu não sou a favor de cotas? Pelo aquele motivo básico, né? Eu acho que muitas mulheres acabam recebendo promoções que são válidas, né? Que foram por mérito, né? E quando você tem cotas, isso acaba sendo desviado, fica aquela sensação, aquela impressão de que foi só por cotas. Mas eu também não acredito no status quo vai mudar sozinho, né? Eu falava, Einstein já falava, né? Definição de insanidade é você achar que alguma coisa vai mudar sem ter mudado nada do que você faz, né? Fazendo tudo igual, né? Mas eu acredito que ações afirmativas, né? São importantes, né? Então, a empresa ter metas, a empresa ter linhas de trabalho, ter um tratamento diferenciado para homens e mulheres, sim, porque eles são diferentes. Isso tudo eu acho muito importante e muito válido, né? Eu sou contrária à meta naquele sentido, assim, se você tem uma meta de 30% e você vai atingir ela a qualquer custo, né? E a gente já viu que alguns países que colocaram metas não funcionou, né? Colocaram cotas, não funcionou. Mas também já vimos países que não fizeram nada e também não funcionou. E países que colocaram ou cotas ou metas e funcionou. Então, acho que depende muito de como você estrutura aquilo ali, né? Agora, eu também não sou contrária a empresas que falam, olha, a gente está há anos colocando metas e não conseguimos andar, então eu vou partir para a cota. Eu acho também que é uma boa decisão, né? Eu acho que você pode começar com metas, mas se você não vê avanço, né? Eu falo, às vezes, apertar um pouquinho, né? É importante. Coisas que eu faço muito na prática, assim, quando eu vou contratar pessoas para time, né? Para trazer para o meu time, para trabalhar, para integrar as equipes que eu estou comandando, e eu uso muito, né, os headhunters para ajudar a trazer os melhores profissionais. A primeira coisa que eu falo para o headhunter, não me venha com uma lista que não seja 50-50, né? Se você não consegue achar nem no pool, né, qualquer momento, 50% de homens, 50% de mulheres para eu olhar na lista, não quero olhar, não quero contratar esse headhunter, né? Aí você fala, Ana, isso é cota? Não, não é cota, mas é uma ação afirmativa. Então, eu já crio a expectativa desde o começo, né? E aí, ali sim, se eu tenho um pool igualitário, né, em números, aí sim eu tenho uma chance de tomar uma decisão que seja equalitária, né? De realmente pegar o melhor profissional por mérito. Acho que várias empresas estão fazendo coisas tipo usar, né, a inteligência artificial para seleção de currículos, para tirar esse viés inconsciente, né? Mas aconteceu recentemente que ele estava buscando uma pessoa para a nossa organização e o headhunter veio com 8 candidatos, 8 homens. Eu nem abri os currículos, né? Eu falei, cara, eu não estou entendendo isso aqui, né? Nesse nível, você me falar que só tem 8 candidatos homens, você não está procurando certo, está fazendo o trabalho fácil, né? Então, eu acho que pode ser uma combinação de ações, né? Tendo ou não tendo cotas, mas realmente não fazer nada e esperar que as coisas se modifiquem, né? Aí vai demorar os 100 anos, mais ou menos, que o World Economic Forum fala, né? Isso com sorte, né? Uhum. Eu acho que a palavra cota, como você falou, ela é carregada de viés, né? Tem um preconceito muito embutido nela. E meta, quando a gente fala de meta, é uma palavra que é amplamente aceita no mundo corporativo. Todo mundo sabe que é meta, todo mundo vive com meta o dia inteiro. Então, se a gente fala de nós temos como meta melhorar a nossa diversidade, não só por uma questão de justiça, mas por uma questão de negócio, né? Acho que aí a coisa começa a andar um pouco melhor, né? E acho que mais importante do que meta ou cota, né? Eu falo assim, é ter objetivos também agressivos, né? Porque muitas empresas falam, vou botar uma cota, né? Em 2025 eu quero atingir 25% de mulheres. Eu falo, shame on you, né? Isso não é uma cota, né? Isso é uma vergonha, né? Eu falo assim, qualquer cota ou qualquer meta que você tenha, né? Que seja menos do que 50-50, não faz nenhum sentido, né? O mundo é 50-50. A gente hoje tem 51% de mulheres e 49% de homens no mundo, né? Então, qualquer coisa que seja diferente disso, não é nenhuma cota ou nenhuma meta
afirmativa suficientemente agressiva para a gente poder acabar com essa paridade, esse gap que tem entre as paridades de gênero. Uhum. Outro tema que é muito comum, além de todas essas dificuldades estruturais que temos todos que trabalhar para construir uma situação melhor, a gente tem algumas coisas que são fruto dos 6.000 anos de patriarcado que a gente vive, que é o processo de educação da mulher, que acaba afetando na forma como ela se posiciona. Você citou alguns exemplos de como ela faz network, como a coragem, que é estimulada nos meninos desde muito cedo e nas mulheres não. Uma coisa que a gente tem ouvido muito das mulheres são os sintomas da síndrome da impostora, né? Que por mais que ela faça, ela acha que ela chegou lá ou por sorte, ou não foi merecimento, ou que ela vai ser descoberta a qualquer minuto que ela não deveria estar onde está, né? Como é que você tem visto isso? Olha, é engraçado porque trabalhando mais próxima com a Qualiret, a gente fez alguns trabalhos em parceria no IBP para um programa super legal de mentoria, que eu aproveito para fazer uma propaganda aqui básica, né, do nosso programa de mentoria no IBP, no Instituto Brasileiro de Petróleo, em parceria com a Qualiret. A gente falou muito sobre isso, né, a síndrome da Mulher Maravilha, a síndrome da impostora, né, as várias síndromes que a mulher vive, né, de achar que ela nunca está preparada o suficiente para fazer um trabalho, né. O que eu vi na minha carreira ninguém está preparado para aquele trabalho, né? Você vê presidentes de países serem presidente pela primeira vez, né? E por mais que eles tenham feito um monte de outras coisas para chegar lá, não estão preparados, né? Então, no fundo, eu acho que a gente nunca está 100% preparado para nenhuma função. Eu acho que é muito mais a forma de você se colocar, né? Tanto para o que você já sabe que você pode contribuir, quanto para aprendizados novos, né, que você vai pegando ali ao longo do caminho, né, ter essa humildade de falar, eu também estou aprendendo, né, e desenvolvendo junto com os seus times, né, essa liderança, o que é de melhor, né, que você pode trazer, né, eu acho que você vai tirando um pouco esse peso da síndrome da impostora, né, porque se você for pensar, na verdade, todos são impostores, porque todos que chegaram ali, principalmente quando chegam ali pela primeira vez, o primeiro conselho que você é conselheiro, né? Como é que você pode falar, eu estou 100% preparado, seja homem ou seja mulher, né? Como é que você pode, na função mais simples, né, muito básica para muitas mulheres, você é mãe pela primeira vez, como é que você estava preparado para ser mãe pela primeira vez, né? Então, assim, você nunca está preparado. Como é que o homem estava preparado para ser pai pela primeira vez? Também não estava, né? Eu acho só que a mulher, ela tem a tendência a assumir mais isso, né? Ela verbalizar mais isso, né? E eu acho que a preparação, eu falei lá no começo, né? A preparação é muito importante, né? Você vê pelo meu currículo que eu sempre continuo estudando, fazendo outras pós, eu acho que a educação contínua, você está aprendendo para você se tornar mais capaz e mais seguro nas decisões que você está tomando, é sempre super importante. Mas eu acho que eu deixei lá atrás essa coisa de não sou impostora, né? Quando eu chego numa sala, eu sento na ponta da mesa, né? Se chegar alguém que de fato mereça aquele lugar mais do que eu vou levantar, vou ter a humildade de levantar e ceder o lugar, né? Mas eu acho que também eu puxo para mim essa responsabilidade, né? De eu sentar à mesa, né? De eu chegar ali e me fazer ser ouvida. E cada lugar que eu chego e que eu olho outras pessoas, podem ter pessoas, né, com experiências diferentes, mas você sabe que você chegou ali, que você tem coisa a agregar, que você tem coisa, né, boa para contribuir. Então, acho que a mulher tem só que tirar um pouco esse peso, né, de achar que ela tem essa síndrome. Todos temos essa síndrome do impostor, principalmente quando a gente pega um trabalho pela primeira vez, né? Uhum. Mas eu acho que a gente se preparou, né? Eu acho muito raro você chegar em algum lugar por acaso, né? Eu acho que a mulher tem essa coisa, eu cheguei aqui meio por... Não tem sorte, né? E se tiver também, não tenha vergonha, porque se a sorte abriu a porta para você continuar dentro da sala, você vai continuar por competência, né? Então, eu sempre falo assim, para se manter lá dentro, tem que ser competente, né? E eu falo, a sorte acompanha os bons, né? Já dizia o Tiger Woods, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então, eu acho que isso também é importante, né? Acho que quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente se empenha, quanto mais preparado a gente está, mais sorte a gente tem para que as oportunidades batam na porta no momento certo. Agora, eu acho que para as mulheres tem que ser, a oportunidade passou, eu falo, é o cavalinho selado, senta e vai embora. Se cair, não chora não, né? Porque assim como meninos não choram, meninas também não, né? Levanta, limpa o joelho e continua, né? Você tocou um tema interessante que é sobre o penhasco de vidro, que é uma coisa muito falada também quando a mulher chega no topo da organização, que é acabar recebendo ofertas para ocupar pela primeira vez uma posição de topo numa situação de empresa que está muito complicada.
e aí, por N motivos, acaba às vezes não dando certo e entra para uma estatística de que, olha, demos a oportunidade para a mulher e realmente isso não aconteceu. Como é que você percebe esse fenômeno? Eu acho que isso, de novo, eu acho que vem muito dessa questão do preconceito, né? As pessoas olharem, né? Você vê, o Brasil só teve uma presidente mulher, né? E aí você fala assim, se for uma boa ou uma má presidente, aqui não vou entrar no aspecto político, né? Mas, de fato, não foi uma presidente que é reconhecidamente como tendo feito um trabalho excelente. Mas quantos outros presidentes homens a gente teve também que não fizeram um trabalho excelente, né? Então, eu acho que a questão da preparação é importante, tanto para a mulher quanto para o homem. Acho que para a mulher pesa um pouco mais, porque ela fica mais visível, né? Mas tem mulheres muito competentes, né? Você olha a chanceler alemã que ficou, né, tantos anos à frente da Alemanha e como que ela se destacou, né? Então, eu acho que pessoas competentes você vai ter em qualquer sexo, assim como pessoas incompetentes você vai ter em qualquer sexo. A questão é que eu acho que a mulher ela se prende mais a esse viés. E eu acho que quanto menos mulheres a gente tem lá em cima, mais chama atenção quando uma mulher não chegou lá ou não fez um bom trabalho, né? Mas quando você pega casos desafiadores ou trabalhos desafiadores, eu acho que chances entre ser bem-sucedido ali, não importa se você é homem ou se você é mulher, as suas chances, né, vão estar muito ligadas à sua preparação, ao seu empenho naquela função, né? Então, eu acho que é muito mais, o preconceito está muito mais na cabeça das pessoas do que, de fato, na realidade das funções, né? Tem CEOs homens que são muito competentes, assim como tem muitos que são incompetentes e que chegaram lá e que não fizeram um bom trabalho, que também foram retirados. Então, toda vez que alguém puxa um exemplo de uma mulher, eu puxo 2 ou 3 de homem e mato o assunto, né? Certo. E a pandemia tem mostrado para a gente que, em termos de liderança, principalmente liderança políticas de países, né, os países que melhor estão lidando com a crise foram países que estão sendo conduzidos por mulheres, que de alguma forma mostra a diferença do olhar feminino e masculino frente à gravidade da situação que a gente está vivendo, né? Então, se é possível isso acontecer na área pública, por que não também no mundo corporativo, né? Ajuda a desconstruir um pouco isso. Eu acho que o que a gente está vivendo no mundo hoje, né, está exigindo de todo mundo uma liderança diferente, né? Uma liderança que tenha uma empatia muito maior com o que as pessoas estão vivendo, né? A gente falou um pouco isso até antes de começar a sessão, né? Que aprender a viver em sociedade, que é uma coisa que eu acho que o ser humano tinha esquecido um pouco, né? Aonde termina o meu direito e começa de fato o direito do outro, né? O que é liberdade de expressão, né? Mas o que também é uma agressividade que eu não posso impor ao outro, né? Eu acho que, então, essa pandemia veio para ajudar a gente, né, a ver muitas coisas. Hoje, né, o Museu da Manhã está lançando essa exposição temporária que faz muito essa reflexão, né? O que estamos aprendendo com a pandemia, né? E eu acho que o que a pandemia está mostrando é que a gente quer uma liderança, sim, mas uma liderança que tem essa empatia, né? E aí, talvez até por um pouco dessa sociedade em que a gente foi criada como mulher, a mulher tem a tendência a ser mais empática. Isso quer dizer que o homem não é empático? Não, tem muitos homens que são empáticos, né? O perfil feminino e o perfil masculino. Então, eu acho que talvez isso tenha aberto um pouco mais de porta para as empresas entenderem que essa empatia, né, que esse cuidado com o seu colaborador, né, ele é importante, né? Talvez venha um pouco desse lado meio maternal da mulher, essa questão do cuidado, mas nem por isso você vai continuar deixando de precisar de outras características de liderança, como decisão, assertividade, né, conhecimento dos negócios. Então, eu falo que, assim, eu acho que é um bom momento para as mulheres, e principalmente as que estão bem preparadas, né, para aproveitar as oportunidades. Certo. Vamos agora caminhando um pouquinho para o futuro, né? Como é que você vê, Ana, a liderança em 2025? A gente fala 2025, parece que está longe, mas 2025 é amanhã, né? Que mudanças você acredita, né, que a gente pode tirar de aprendizado disso que a gente está vivendo, né? Que possa ajudar a liderança a evoluir como um todo e, principalmente, fechar um pouco esse gap de gênero? Olha, eu acho que tem muito boas possibilidades da gente, aprendendo com tudo que a gente está vivendo, né, na nossa sociedade, a gente conseguir, de fato, dar passos grandes nessa questão de diversidade, né, e de realmente abraçar, né, o mundo
diverso como uma coisa positiva, né? Seja na questão de gênero, seja na questão de sexualidade, seja na questão de raça, seja na questão de nacionalidade. Eu falo, a diversidade está no pensamento, né? Quanto mais pensamentos diversos você tem em volta de uma mesa, mais ricas são as soluções, né? Eu acho que a gente está aprendendo isso, talvez meio que na marra nesse momento. Agora, eu acho que o que de fato vai determinar se 2025, né, a gente vai estar olhando para trás com orgulho, ou com uma certa decepção, né, realmente as empresas agirem. Eu acho que a gente fala muito sobre o assunto, mas quando a gente olha as estatísticas, a gente ainda age muito pouco, né? E sempre tem uma justificativa: o meu pipeline não é grande o suficiente, e as mulheres da minha organização ainda não estão prontas. E eu falo para as empresas que me consultam, que a gente fala, e que a gente faz palestras, e que a gente fala sobre o assunto, eu falo isso: homens e mulheres muitas vezes não estão preparados. E se você está disposto a tomar um risco com um homem, por que não com uma mulher, né? Porque quando eu tenho várias pessoas trabalhando em organizações para mim, se um gerente meu como um homem caía, né, falhava, eu ajudava ele tanto quanto vou ajudar uma outra mulher. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de ficar olhando: mas fulano não está pronto, mas ciclana precisa de mais tempo para amadurecer, e parar de ficar tomando decisão pelas pessoas, né? Eu vejo ainda muitos executivos de empresa falando: não, mas é porque ela quer ter mais tempo para a família. Me diz qual é o pai de família, qual é o marido que não quer ter mais tempo para a família também, né? Então, acho que a gente tem que... Esse tipo de pensamento é muito retrógrado, né? Essa coisa de impor à mulher que ela tem que ser a que em casa cuida dos filhos, ela que tem que carregar essa culpa, né? Eu falo assim que o meu filho, né, que hoje está com 15 anos, me ajudou muito lá no comecinho da minha carreira a me desvincular dessa culpa, né? Eu conto essa história, que ele tinha 3 anos de idade, e eu fui chamada na escola e já pensei, né, aquela coisa da mãe que trabalha, que é executiva. Na época eu era presidente da Schlumberger no Brasil, trabalhava 16 horas por dia, não jantava em casa 4 noites por semana, porque sempre tinha visita, era cliente. E me chamaram na escola e a professora começou a contar, junto com a coordenadora, um evento que tinha acontecido, né? Eles estavam conversando sobre o que você faz com a sua mãe, que você gosta, estavam em preparação para o bendito Dia das Mães. E aí, criança nessa idade, eles meio que copiam os outros, né? Então, o primeiro falou assim: minha mãe faz bolo de chocolate, né? Aí o outro falou assim: minha mãe faz cookie de baunilha. Minha mãe... Quando ela foi dando os exemplos, foi me dando um embrulho no estômago, porque eu falei: bom, minha mãe não faz ovo frito, e agora, né? E quando chegou na vez do Lucas, ele falou assim... Aí eu perguntou: Lucas, o que sua mãe faz, né? Aí ele falou: minha mãe trabalha. E aí eu dei aquela pausa assim, eu falei: pronto, agora eu vou tomar aquele sermão, né, da mãe que está sempre fora de casa e tal. E aí ela falou assim, aí ele continuou: então ela compra todas essas coisas gostosas, a gente senta e vê filme junto comendo. Aí eu parei e falei: poxa, mas isso é uma coisa boa, né? Por que eu estou me chamando aqui? Ela falou: mãe, você entendeu? E eu fiquei assim: acho que sim, né? Mas vocês que são psicólogas me explicam aí. Ela falou assim: ele não tem nenhum problema que você não é a mãe que faz o cookie, né? O que ele quer é estar aquele tempo ali com você, né? E isso é que realmente tem valor. Então, eu falo que meu filho me ajudou muito a me livrar dessa culpa lá de trás, né? De que a gente tem que, né? A gente não tem que nada, né? A gente escolhe o que a gente quer, né? E eu acho que as empresas têm que parar de, sabe, a gente não tem gente preparada, fulana não está, fulana quer ser mãe, fulana vai engravidar, e tirar todo esse monte de desculpas que a gente fica fazendo em volta da carreira das mulheres e dar a oportunidade, né? Abrir a porta para elas, né? Para elas seguirem. As que quiserem seguir vão seguir, as que não quiserem também não tem essa obrigação. Mas eu acho que para romper realmente isso, né, tem que parar e tirar assim. Eu falo assim, a gente põe muitas preocupações, muitas coisas em volta, né? Que no fundo, sabe, assim, são decisões pessoais, né? E eu sempre falo: uma empresa que não está disposta a tomar risco com mulher também não deveria estar disposta a tomar risco com homem. E a gente toma risco com os homens todos os dias, cada vez que a gente escolhe eles para alguma coisa. Então, eu acho que realmente é só uma questão de sabe, tirar toda essa... Não é complicado, a gente faz ser complicado, né? Eu falei, é muito mais simples, né? Deixa o negócio fluir, abre as portas, dá oportunidade, né? Para as mulheres, eu acho que elas têm que também sentar à mesa, né? Eu falo isso sempre para mulheres que trabalham comigo. A primeira que entra na sala, né? Eu já estou sentada na sala de reunião, e ela senta lá no cantinho. A primeira pergunta que eu faço: está sentada no canto por quê? Certo? Está se escondendo de quem?
Senta à mesa, né? De preferência na cabeceira, né? Marca o território, né? E depois deixa o resto correr. Esse teu depoimento está aliviando o coração de um monte de mãe, Ana. Estou acompanhando aqui pelo chat, e teu fã-clube não para de crescer, e tem várias já comentando de como foi bom ouvir isso de você. Agora, falando de uma inspiração para as mulheres que estão nos ouvindo e que querem seguir uma carreira executiva, de chegar ao topo como você chegou. O que você, olhando para a tua experiência, para o nosso contexto de hoje, pelo que a gente está vivendo, você diria para ela como uma dica aí? Olha, a primeira coisa, assim, é você definir o que você quer, quais são os seus objetivos, né? Como eu falei, não tem objetivo certo ou errado, não tem objetivo que seja pouco agressivo ou muito agressivo, não tem objetivo que seja pouco ambicioso ou muito ambicioso, né? E à medida que você vai crescendo na sua carreira, você vai vendo o que de fato é atingível, né? O que de fato você vai conseguir dentro daqueles objetivos, né? Eu falo, quando eu entrei na Schlumberger como engenheira de campo, né? A Schlumberger fazia a gente sonhar e pensar, eu posso ser a próxima CEO da Schlumberger. Ao longo da minha carreira, depois eu descobri que não era isso que eu queria, né? Mas se você tem esse poder de você poder sonhar com alguma função e você querer, né? E você buscar o que você precisa para atingir aquilo ali, isso para mim é que é o importante. Então, tenha metas, tenha goals. Mesmo que você tenha que ir revisando essas metas, esses goals ao longo do caminho, isso é normal. Mas tenha meta, tenha goals, né? Depois, prepare-se, 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 né? Preparação nunca é demais, né? Sempre esteja lendo, seja tempo discutindo, sempre fazendo cursos adicionais, mas você está se preparando para o que você não sabe que vai vir, né? Ainda. Então, quando aparecer a oportunidade, abraça a oportunidade, não fica aí pensando que você precisa de mais preparação. Se você chegar lá e você estiver no meio de um trabalho que você não esteja realmente se sentindo tão confortável, você vai descobrir o que você precisa, e aí você continua. Essa preparação, ela é contínua, né? Eu falei, eu estou sempre me preparando para alguma coisa que eu não sei ainda que vai vir. Mas essa preparação, você não precisa estar pronto, né? Aquilo que eu falei, né? Ninguém nunca está pronto, né? Ana, em todos os trabalhos que você teve, eu sempre sentei em cadeiras que eu nunca estava pronto, né? E aí, muitas vezes, você senta e os pezinhos ficam balançando, porque você não consegue tocar o chão, mas com o tempo, né? Você vai crescendo, né? Naquela cadeira, e aí o seu pé atinge o chão. E isso é para homens e mulheres. Então, eu falo, se prepare, mas aproveite a oportunidade. A gente falou também de construção de networking, né? Construa um bom networking, né? Tenha mentores, tenha parceiros, tenha outros gestores que você possa falar, e procure também sponsors, né? Gente na sua empresa que possa também, né, te dar as oportunidades. É importante ter isso. Eu acho que é importante você ouvir feedback, mas também é importante filtrar o feedback, né? Não é todo feedback, né? As pessoas vão te falar milhões de coisas, tudo você tem que mudar, né? E eu falo sempre assim, o que vai fazer você se destacar no seu trabalho, né? Não é corrigir as suas áreas que você precisa desenvolver mais, né? Eu falo, essas áreas elas têm que ser suficientemente desenvolvidas para que elas não te atrapalhem, mas o que vai fazer você ser um destaque no que você faz são as suas características fortes. Invista no que você é bom, certo? Identifica o que você é bom e investe naquilo ali, né? E acho que talvez os dois últimos pontos seria, seja persistente, né? Caiu, levanta, né? Não dá tempo de ficar lamentando por que caiu. A persistência, as pessoas acho que confundem um pouco a palavra persistência, não é você não desistir, né? Não é você nunca ter tido um problema, né? No que as coisas ruins não acontecem, né? A persistência está em saber cair e levantar ainda mais forte, né? Então, cada vez que eu tomo um tombo, né? Já tomei vários na minha carreira e vários na minha vida, né? A persistência, a resiliência que me faz levantar e continuar, né? Então, acho que isso é uma característica muito importante. Para você vencer barreiras, você tem que ser resiliente, né? E não ficar lamentando o que não funcionou, né? A gente errou, pede desculpa e segue adiante, né? Não fica olhando para trás, né? Se lamentando, tentando entender por quê, né? Às vezes as coisas simplesmente acontecem. E eu acho que o último é sente à mesa, certo? Chegou na sala de reunião, não senta na cadeira do cantinho, pelo amor de Deus. Se você está sentado na cadeira principal e aí chega alguém, né, que merece aquele posto mais do que você gentilmente cede o lugar, mas não ceda o lugar antes de você ter marcado o seu espaço, né? Você não vê nenhum homem fazendo isso, né? Então, eu acho que isso é importante também. Nós temos aqui uma pergunta de um homem, né?
E gostaria de saber, de todos os desafios que você enfrentou, qual foi o mais difícil e como é que você conseguiu contorná-lo? Difícil essa pergunta. O mais difícil, não sei, eu vivi várias crises, né? É, e eu acho que com a maturidade e com as experiências você vai aprendendo a superar. Mas talvez se eu pudesse falar de dois, né? Bem no começo da minha carreira, o primeiro trabalho que eu peguei como em linha de frente, no meu primeiro trabalho de gerenciamento, eu fui, na Schlumberger chamava Field Service Manager, numa cidadezinha no norte da Louisiana, que chamava Bossier City, né? E Louisiana é conhecida pelos famosos rednecks, né? E quando eu fui para lá, era meu primeiro trabalho como gerente, eu comandava equipes de campo. Durante vários meses eu fui a única mulher da base, e eu era a única mulher, a única latina praticamente na cidade, que era uma cidade muito pequenininha. E quando eu cheguei lá, eu não tinha me dado conta de que eu não fazia parte do clube, né? Que eu não era como os outros. Eu nunca me senti diferente, né? Talvez porque eu tenha entrado numa empresa que abraçava a diversidade, então eu não me sentia diferente. E quando eu comecei a me sentir diferente, né? Quando eu me dei conta, porque aí as pessoas mostraram para mim, mas você é diferente, você é mulher, você é latina, né? Aqui não tem, né? Ninguém que se assemelhe com você. Eu acho que eu já tinha conquistado um pouco essas pessoas, no sentido de que eu trabalhava tão duro, eu fazia tanta coisa, né? Eu queria tanto que eu fosse bem naquela função, era tão importante, né? Na Schlumberger, aquela função, eu falava, era a função que você levava a camiseta, né? Eu fui FSM, né? E aquilo ali te alavancaria para funções de gerência no resto da sua carreira, que eu acho que eu não perdi muito tempo pensando, né? No que eu era exatamente, e mais no que eu queria fazer, né? Então, acho que esse foi um grande desafio que eu superei, e eu acho que eu dei um pouco de sorte, né? Que quando eu me dei conta que eu era diferente, as pessoas já estavam começando a gostar de mim, né? Eu me lembro até que quando eu fui embora dessa locação, um dos nossos clientes, que tinha um sotaque assim, bem engraçado, falou: God damn it, girl, now that I understand you, you're leaving. Aí eu falei, bom, eu vou levar isso como um complemento, né? Agora que ele me entende, eu estou indo embora, né? Porque eu já tinha acabado o meu assignment. E acho que talvez um outro grande desafio que eu vivi foi quando eu entrei no Conselho da Petrobras, que é um conselho assim, que foi um aprendizado muito grande, muito forte para mim. E eu vivi a primeira greve dos caminhoneiros, né? Então, você na sua primeira reunião de conselho de administração de uma empresa como a Petrobras, né? Você enfrentar uma greve dos caminhoneiros em uma semana, né? O seu presidente pedir demissão, né? E o conselho ter essa responsabilidade de conseguir balancear todas as pecinhas, conseguir apontar um novo presidente para a empresa, né? Que pudesse seguir a mesma linha, os mesmos princípios que a gente estava trabalhando. Foi um enorme desafio, porque eu acho que tinha um contexto também político aí, né? Como estamos vivendo alguma coisa parecida agora. E eu acho que apesar do grande desafio das noites sem dormir, né? Com vários outros conselheiros lá, tentando achar a melhor forma de equilibrar, né, todas as peças desse tabuleiro de xadrez, eu acho que a gente conseguiu, fazendo um pouco do que eu falo, que é o trabalho realmente a quatro mãos, né? Que foi quando um perde, né, a direção, ou quando um tá muito esquentado na tomada de decisão, o outro dá aquela equilibrada, né? Quando falta energia, então, alguém para bater na mesa, então, né, tomar aquele papel de protagonista e bater na mesa e falar, a gente não vai fazer dessa forma. Eu acho que são coisas que você vai aprendendo assim na sua trajetória, né? Eu falo, é o bite and blow, né? Quando morder e quando assoprar, né? Eu acho que as grandes crises que eu vivi, eu acho que o sucesso veio de saber a hora de morder e a hora de assoprar. Certo. Olhando para a posição que você está hoje de conselheira, né, o que você acha que nessa posição é um desafio? Eu acho que o grande desafio para conselheiros, né, que chega lá e que tiveram papéis de presidentes de empresa, né, como foi o meu caso, é você saber que agora você não é mais o protagonista, né, que o seu trabalho está em ajudar o protagonista, né? Eu acho que é a transição mais difícil que eu tive que fazer, talvez na minha carreira, foi sair da executiva mão na massa, né, para a executiva que pensa mais estrategicamente, né, e que ajuda quem está com a mão na massa a exercer a sua função. Acho que no trabalho de conselheira você tem que
o conselho, né, por si só já é diverso, né, porque as pessoas vão ter experiências completamente diferentes, né, e você saber quando e aonde buscar, né, a especialidade, o expertise do outro é fundamental, né? A gente falou de networking, né? Não tem um networking mais relevante do que o networking entre os conselheiros, né? Porque cada um tem uma experiência completamente diferente, cada um tem um viés para olhar para aquele problema completamente diferente. Você vai ter que tomar várias decisões em assuntos que você não domina, né? E você tem que poder saber em quem você pode se apoiar, né? E que conselheiros você quer ouvir também até você tomar a sua própria decisão, né? Sabendo que tudo que a gente está fazendo ali, né, vai ajudar aquele presidente da empresa, aquele CEO, fazer um trabalho bom ou fazer um trabalho ruim, né? E o impacto que aquilo vai ter na vida de vários colaboradores, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, você sair do papel de protagonista e ser o coadjuvante, mas ainda assim batalhar pelo Oscar, né? Então, assim, quando você vê, né? Tudo tem o seu prêmio, né? Então, eu acho que o meu grande desafio como conselheira foi, de fato, conseguir Oscar para ser coadjuvante, né? Você passa a vida toda trabalhando para ser protagonista, e quando você é coadjuvante, você fala, e agora? Como é que eu posso ser uma coadjuvante que brilhe, mas que não tire a luz e o brilho do protagonista? Eu acho que esse é a grande sacada de ser conselheiro, ser o melhor coadjuvante possível. E olha, fazendo essa analogia com o cinema, como você fez, parece assim, o Oscar de melhor ator e o Oscar de melhor diretor, né? A posição dos conselheiros você tem que dirigir, mas deixar que a pessoa possa colocar o dela ali, né? A alma dela na situação. Ana, queria agradecer demais a tua generosidade de estar aqui com a gente, com o teu tempo, compartilhando tua experiência. Agradecer ao Rafael Santana, que está nos apoiando também na produção desse web. Agradecer a todos que estão aqui conosco assistindo. Dizer que assim, o caminho não é fácil, a gente tem muito desafio, mas também tem muita força para fazer. E a gente poder ajudar as organizações e as pessoas todas a encontrar esse caminho, que é na construção de uma sociedade que a gente quer ver, né? Quer viver, quer poder viver nela, não só saber sonhar com ela um dia, é muito bom, né? Então, estamos juntos aí para construir essa nova realidade. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço aí a oportunidade. Eu vi que tinham várias perguntas, nunca dá tempo da gente responder tudo, então se alguém tiver ficado com alguma pergunta aí com muita necessidade de uma resposta, pode me escrever no LinkedIn, né? O Rafael compartilhou aí. Eu, como falei, às vezes demora um pouquinho a responder, mas respondo sempre. E talvez para terminar, né, teve um dos comentários que eu li ali que eu não sei se a pessoa falou, porque já ouviu falar sobre isso em algum outro webinar, mas a Madeleine Albright, que foi a primeira mulher que foi Secretary of State dos Estados Unidos em 2006, falou uma frase que existe um lugar especial no inferno para mulheres que não ajuda outras mulheres, né? E eu usei essa frase durante muitos anos em várias apresentações que eu fiz, mas hoje o que de fato eu acredito que existe um lugar especial no inferno para seres humanos que não ajudam outros seres humanos, né? Então acho que isso é que é diversidade, né? A gente ajudar a promover, né, uma sociedade onde o diferente, né, o ser diverso, seja realmente abraçado, seja realmente reconhecido como um valor, né, e não como uma coisa que nos separa, mas sim que nos une, né? Então, eu acho sim que tem um lugar especial no inferno para mulheres que não ajudam outras mulheres, mas acho que também tem um lugar separadinho lá para seres humanos que não ajudam outros seres humanos. Então, acho que a gente tem que contar que mulheres vão ajudar mulheres, mas que os homens também vão ser generosos de abrir espaço para as mulheres nas organizações, por entender que elas trazem valor para a organização, né? Então, talvez essa seja a mensagem aí para deixar para todo mundo. Obrigado aí, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Bom dia.